Olá, boa noite. Tudo bom, Raquel? Bruna, saudade de você, lindona. Ruth, Márcia, boa noite. Miriam. Pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto que, assim, particularmente eu gosto muito, que é sobre o autismo. E beijinho, Bruna, pra ti. E a minha convidada hoje é a Emanuele. Ó, a Emanuele já está aqui, vamos já já chamar ela. Ela é nutricionista e ela vai contar para a gente toda a experiência dela. E é muito importante a relação da alimentação com o autismo. Então, assim, eu queria que vocês mandassem o aviãozinho para as amigas, para as conhecidas de vocês que têm filhos autistas, porque realmente vai ser muito interessante esse assunto, tá? De grande importância e que vai ajudar muito as pessoas, tá bom? Então, mandem aí, chamem os amigos de vocês e a gente vai já já começar. Da mesma forma que a gente faz em todas as outras lives, ó, essa já é a live número 10. Tô ficando craque nesse negócio de fazer live. Então, a gente vai fazer assim, nós vamos falar um pouquinho sobre o assunto, tem algumas perguntas que eu vou fazer para a nossa convidada e no final nós vamos responder as perguntas de vocês, tá bom? Tânia, Pedro, Lili, Diana, minha amiga querida. Oi, Priscila. Obrigada por vocês estarem aqui, tá? Então, eu acho que eu já vou chamar a Manu para ela se apresentar, tá bom? E a gente começar. Pra gente respeitar aqui o horário, né? Deixa eu chamar ela aqui então. Oi, tudo bem? Olá, Boa noite. boa noite. Tá me Que ouvindo bem? bom. Tudo bem, que bom que você aceitou meu convite. Ai, foi um prazer. Eu que agradeço. É um assunto tão importante, né, Manu? E, e, Sim, e sim, ainda poucas pessoas ainda sabem da importância. Então, eu acho que a é gente, verdade. né? Eu acho que essa forma da gente fazer live está sendo assim muito importante, porque a gente está divulgando muitos conhecimentos e está sendo maravilhoso. A gente está tendo um retorno tão fantástico, né? Eu já chamei algumas pessoas muito queridas para participar comigo e foi muito bom. E eu tenho certeza que com você vai ser do mesmo jeito, né? Então, hoje Agradeço muito. é um prazer. Então, hoje, gente, a nossa live é a importância da alimentação no autismo. E a minha convidada é a doutora Emanuele Leal, ela é nutricionista e ela trabalha com os pacientes autistas. E a gente vai pedir que ela se apresente. Se apresente aí para a gente, Manu. Então, meu nome é Emanuele Leal, né? E eu sou nutricionista. Sou capacitada em atendimento ao paciente com TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista, TDAH e Down. E faço pós-graduação também na área, tá? E muito em breve especialista, né? Porque a gente ainda não tem título de especialização, mas tem capacitação. Porque a nossa pós-graduação é bem recente, é uma coisa muito nova ainda. E apesar de eu estudar já há algum tempo, só agora a pós-graduação de fato aconteceu e a gente está lá fazendo. Daqui a pouco termina. Falta pouco. Aprendendo mais do que já sabe, né, Manu? Que bom. Isso, sempre. Os pacientes agradecem, né? A família, ó, a Miriam está dizendo que tem um filho com TDAH. Então, Miriam, se você não conhece, não sabe a importância ainda da nutrição, você vai ficar assim impressionada e com certeza seu filhinho vai ser paciente lá da doutora Emanuele. Então, gente, vamos começar. Eu pensei na gente falar um pouquinho sobre o autismo, coisa bem rápida, e aí nós vamos passar as perguntas para a doutora, para ela esclarecer para a gente. Então,
Então, o autismo, ele é conhecido como transtorno, também chamado, né? Transtorno do espectro autista, e é um transtorno do desenvolvimento neurológico da criança que gera alterações na comunicação. Geralmente são crianças que têm dificuldade de interação social, mudanças de comportamento, e agora já está sendo, já conseguem identificar esse transtorno por volta de 24 meses, né? Coisa que até há pouco tempo atrás, né, Manoel? Isso era muito mais tarde, né? E é importante ressaltar que o autismo ele não é uma doença, né? Ele é sim um modo diferente da criança se expressar e do adulto também, né? Que hoje a gente sabe que pessoas nunca foram diagnosticadas com autismo lá na idade adulta, né? Era sempre aquela criança mais afastada, né? Que tinha um pouquinho mais de dificuldade de interação social. E aí, quando já adulto, que já foi descobrir o que tem, né? O autismo. E apesar de não ser uma doença, né? Ele também não tem cura e ele também não se agrava com o avançar da idade. No entanto, é importante a gente ressaltar que quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor será o prognóstico dessa criança na vida adulta, né? Melhor será a sua qualidade de vida, melhor será a sua autonomia. E alguns anos atrás, né? Pouco se falava de autismo, né, Manu? Pouco se falava de autismo. E até hoje, infelizmente, tem muitos profissionais que também não sabem nada, né? Que, tipo assim, ouviu falar, né? E tanto que até hoje é muito difícil se fechar um diagnóstico. É bem complicado. As mães dessas crianças, né? Elas sofrem muito com essa dificuldade de fechar diagnósticos, né? Então, o fato é que o primeiro caso descrito de autismo foi em 1943 e de lá para cá a incidência de autismo disparou, né? Nos últimos anos, então tem vários questionamentos se realmente o número de autistas aumentou ou se foi um aumento dos diagnósticos, né? Então é aquela coisa. E a prevalência do autismo, do TEA, subiu de uma criança autista para 150 crianças no ano de 2000, 2002, para uma criança para 68 em 2012. E uma para 59 em 2014. E hoje eles já falam que tem uma criança autista para cada 44 crianças. Então a gente vê que é um número muito alto. E fala-se também, né, lá na minha pós, o professor falou que o que espera é que realmente tenha uma criança autista em cada família. Então, é um assunto que é muito importante e a gente tem que ter conhecimento, né? Então, Manu, é o seguinte, eu falei rapidamente aqui sobre o autismo, sobre o que é, né? E eu queria saber de você se você quer acrescentar mais alguma coisa sobre esse primeiro tópico aqui, o que é o autismo? Foi super bem colocado. Eu queria assim acrescentar a importância da família estar observando os sinais, né, do autismo, porque o quanto antes esse diagnóstico for feito, há mais possibilidade de tratamento, há mais possibilidade de diminuir aí esses sintomas e sinais que acabam sendo ruins para a criança. Então, quando a criança é diagnosticada aí antes de 2 anos, ela tem janelas de oportunidade muito maiores do que a criança que é diagnosticada com 2, 3, 4, 5 anos. Tem criança que às vezes 6, 7 anos ainda não tem diagnóstico. Então, assim, a importância da mãe, o pai, tá aí olhando e observando os sinais de desenvolvimento, né? Porque muitas das vezes é passado e às vezes eu vejo até pais relatando que levou no profissional, mas aí o profissional fala, espera mais um pouco, sabe? Então, assim, se seu filho não fala até 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano e 9, 1 ano e 10, já tem que procurar ajuda, já é para ficar aí, ai, não, mas o pai falou mais tarde, mas a tia, mas não, sabe? Isso não é normal.
Então, não é comum, não é normal a criança ficar sem falar até 2 anos, sabe? E ficar esperando que faça 2 anos para poder tomar medidas. Então, isso é muito importante, essa observação dos pais, porque muitas das vezes eu recebo crianças, né, que vão com queixas de dificuldade alimentar, e quando eu percebo, ela tem muitos sinais de autismo, sabe? Então, deixa-se chegar ao ponto, sabe, da criança não comer mais para poder procurar ajuda. Então, assim, Uhum. nos primeiros sinais e sintomas, essa família já está aí bem esperta. Então, assim, tem cartão de vacina. Hoje a gente tem orientações em vídeos, em internet, sabe? Então, a criança, 2 anos, a criança ela precisa atender comandos, a criança precisa estar olhando nos olhos, a fala com sentido de fato de fala, porque muitas das vezes aí a criança fala mais de 10 palavras, mas não é com função de fala. Então, a criança precisa falar como comunicação. E isso também é importante. Então, só isso mesmo, essa questão aí de estar atento e procurar o quanto antes um profissional adequado. E importante também procurar um profissional que seja especialista da área, sabe? Porque muitas das vezes a mãe leva, o pai leva num profissional que não tem é, esse cotidiano e não tem um olhar, sabe, para conseguir de fato diagnosticar. E aí a mãe vem para casa com um diagnóstico que não tem nada, e é muito mais fácil aceitar e dizer: olha, realmente não tem nada, o profissional falou. Então, assim, leva no profissional especialista, sabe, no assunto. Então, ai, se a criança não fala, leva numa fono que seja fono especialista em desenvolvimento, sabe, infantil. Isso é importante. Manu, e você acha que no seu, no seu dia a dia, você sente que assim os pais têm dificuldade de aceitar esse diagnóstico? Muito, muito, muito. Eu já, assim, já teve pacientes de nem falar mais comigo no telefone, porque eu disse: olha, eu acho que você vai precisar um pouco mais do que só a nutrição, então eu vou encaminhar para psicólogo, vou encaminhar para fono, e aí a pessoa some, não quer nem mais atender, sabe? Não quer mais falar porque acha que tá dizendo que o filho não é normal e que tá já dando doenças para o meu filho, sabe? E realmente ainda se vê. E isso é uma pena muito grande, né? A gente fica com É muita dó da criança, né? Que uma verdade. intervenção mais rápida, né? Poderia melhorar tanto a qualidade de vida, né, dessa criança. Sim, você vê que as crianças que têm essa intervenção bem precoce, elas têm um desenvolvimento muito mais acelerado, sabe? É muito Uhum. diferente. Uma criança que começa com 3, a criança começa antes de 2 anos, sabe? E a gente já consegue observar. Muito bom. Deixa eu fazer mais umas perguntinhas aqui. E quais, repete, você falou alguns sinais, mas repete para gente quais são os sinais que a família deve estar atenta para suspeitar do autismo. Repete aí para gente, por favor. Então, e começar a falar assim de bebês, né? Bebês, assim, quando estão sendo amamentados, eles têm uma conexão muito forte com a mãe. Então, eles olham nos olhos da mãe, eles observam, ficam namorando a mãe, e pode acontecer da criança com autismo não olhar. Então, quando essa criança não tem esse olhar com a mãe, a gente já começa a a ter esse cuidado, né? Não que seja, porque assim, ó, no autismo a gente não tem assim uma receita de bolo. A gente tem grupo de sinais e sintomas, né? Que juntando dá o diagnóstico. Então, o que é para um não é para outro. Tem criança que tem todos os sinais, tem criança que tem só dois, três. Uhum. Então, essa questão do bebê é uma observação importante, mas não quer dizer que a criança é autista só por isso, tá? Então, tem aí sinais da criança não responder quando é chamado pelo nome. Então, a gente chama o nome dele, ele não olha como se fosse surdo. Então, a mãe que convive com a criança sabe que a criança não é surda,
sabe? Porque ela tem de outros momentos, mas assim, muitas das vezes quando é chamada pelo nome, não olha. Então tem sinais de estereotipias, sabe? Eles balançam, anda na ponta do pé, balança o bracinho, então roda muito, sabe? Criança roda, roda, mas e tem autistas que rodam muito mais do que outros. Então, são sinais assim que tem que observar bastante. O olho no olho quando cresce, né? Então, falar muito tarde ou não falar, esses são os sinais mais que aparecem mais. Uhum. Que a família ali convivendo com a criança todo dia vai facilmente perceber, né? Isso, mas muitas vezes, por conviver o tempo todo, acha que é normal, sabe? Vai passando, e mãe é aquilo, né? Incondicional, né? O amor, aquela coisa. E às vezes não Sim. percebe, acha que tá tudo lindo, tá tudo bem. Então, assim, ficar com os olhos e os ouvidos abertos, sabe? Quando alguém falar algum sinal, levar em consideração, sabe? Se alguém falar, olha, você não acha que seu filho tá assim? Aceitar, sabe? E se não for, ótimo, sabe? Se não for, vai ser ótimo, você vai estar pecando para mais, né? Sim. Uhum. Sabe o que uma amiga comentou comigo, ela é psicóloga, e ela disse que com a pandemia os pais ficaram mais tempo em casa, né? E eles começaram, a criança ficava o dia inteiro com a babá, e muitas vezes quando eles chegavam em casa, a criança já estava dormindo, e com essa história, eles ficaram mais tempo em casa e começaram a observar que o filho tinha alguma alteração, né? Agora você imagina, a gente corre tanto, a gente trabalha tanto, né? E às Exatamente. vezes, infelizmente, a gente peca nesse ponto, né? Uhum, exatamente. Mas vamos ficar atento. Aí é Hum. o seguinte: o tema da nossa live é a importância da nutrição no autismo. Então, qual que é a melhor alimentação para os autistas? Conta aí pra gente. Então, a alimentação em geral saudável, né, Fernanda? Porque ontem eu estava na sua live, você falou assim, qual a alimentação melhor para menopausa? E é a recomendação de todos, né? Então, Sim. assim, o autista, ele tem algumas diferenças aí metabólicas, sabe? Tem algumas deficiências enzimáticas, sabe? Tem algumas deficiências em transformações bioquímicas. Então, se a gente precisa comer saudável, o autista, 4 vezes mais, sabe? Porque isso remete comportamentos ruins, sabe? E Uhum. comportamento é um dos principais aí, sintomas e sinais, né, do autismo. Então, acho que a primeira coisa aí que de recomendação alimentar para os pais é a questão do tempero. Então, o tempero do alimento é algo que quase a criança não vai sentir. Então, é algo que a gente já muda de cara. Então, pegar aqueles pozinhos, caldos, sabe, molho shoyu, isso tudo é algo que faz muito mal mesmo, sabe? Os E temperos completos, né? Começar a isso, fazer esse os tempero temperos em casa, né? que O vai do alho, alho fresco. até o glutamato monossódico, né? Então, aqueles temperinhos do macarrão instantâneo, né? Eles Sim. são muito prejudiciais à saúde. Então, esses aí são os que a gente tira logo. Alimentos como frutas, legumes, verduras, sabe? E uma alimentação mesmo rica, sabe? Em nutrientes que são essenciais à vida de todo mundo, sabe? E para o autismo, ele vai trazer aí diminuição de inflamação, sabe? Alimentos antioxidantes. Eu gosto muito de usar açafrão, o coentro também. O coentro ele funciona aí como quelante de alguns metais pesados e é muito importante. Então, se a criança se alimenta de tudo, se ela gosta, isso já é meio caminho andado.
sabe? Se ela consegue se alimentar de variedades, já é meio caminho. Então, eu pego muito paciente que a mãe fala, ai, a gente não dá porque não gosta, na família a gente não gosta e acaba não dando. Então, isso é muito importante também deixar claro aí, criança pode comer maracujá, criança pode comer quiabo, criança pode comer maxixe, criança deve comer salada, sabe? Você vai num restaurante aí, self-service, o que menos você vê no prato de uma criança é uma alface, né? Então, assim, é, isso Quase já é tomate. cultural, né? Isso é cultural, Uhum. exatamente. Então, assim, precisa expandir um pouco mais, sabe? Essa questão aí das verduras e legumes. Eu falo para meus pacientes, vão para o mercado e olhem tudo que tem lá, sabe? Abre seu coração, abre sua mente e experimenta coisas novas, sabe? Então, assim, o paciente no espectro autista, ele precisa de todos os nutrientes possíveis. Então, ele precisa estar aí aberto a essa gama de alimentos que a gente tem disponível. E tá tudo aí, sabe? Tá tudo aí. Se a criança come, a gente tem muita dificuldade alimentar, né, no autismo. Então, se ele come, abre o cardápio e vamos dar o mais variado possível, sabe? Beber bastante água, sabe? Então, tem alimentos que são mais opioides, né? Que são aqueles que fazem mal aí a cérebro, fazem mal para o comportamento e a gente vai tirando esses. Então, eu já começo com esses temperos e aí a gente vai evoluindo para exame laboratorial. Depois dos exames, a gente toma medidas de retirar outros, como caseína, glúten. Nem sempre tiro, nem sempre a família está disposta a tirar, nem sempre precisa tirar. Mas quando a criança tem comportamento, sabe, inadequado, sabe, muita agitação, um sono que não é regular, muita estereotipia, sabe, aí a gente já opta por retirar esses alimentos, sabe, que eles são muito inflamatórios e são alimentos que realmente eles passam aí da barreira hematocefálica e vai prejudicar o comportamento mesmo. Eu falo muito com as pacientes, quando a gente dá leves orientações, né, da alimentação, eu falo que é da importância de colocar a família inteira para comer direito, né? A criança, ela Isso. aprende de ver os pais comendo, né? Ela aprende com os comportamentos da família. Então, é Isso. complicado você falar com a criança, né? Fazer a criança, querer que a criança coma saudável, se o pai e a mãe arroz, feijão, carne e batata frita. Não tem jeito, né? Exatamente. Então, aprende mesmo pelo exemplo. Tem mais perguntinha. Hoje, né, você começou a falar um pouquinho, né? Hoje a gente estuda muito intestino, né? A gente sabe o quanto que o intestino é um fator-chave da manutenção da nossa saúde, né? E como o intestino do autista, ele tem particularidades? Tem sim. O intestino do paciente autista, ele tem mais disbiose, né? Então, a gente tem 90% dos pacientes autistas tem disbiose, que é descontrole de bactéria. Então, tem em número e qualidade de bactérias que são inadequadas e acaba causando o quê? Inflamação na parede do intestino, sabe? Diminuição das enzimas digestivas também. Então, eu pego muito paciente com problema de digestão, sabe? Quando a gente vai fazer lá o coprológico fecal, eu vejo que não está digerindo bem. Geralmente é por conta ainda só dessa desbiose, tá? Então, quando a gente só trata o intestino, já melhora. Às vezes nem precisa entrar com as enzimas. Mas eu vejo que tem diminuição de enzima só pelo intestino não estar saudável. Então, aí o tratamento, o manejo, né, nutricional aí do tratamento do paciente autista, ele precisa ter aí o controle, o tratamento mesmo intestinal. Ele precisa fazer a modulação intestinal. Então, a gente começa com probiótico, pré-biótico, simbióticos da vida. Sim. E
a gente faz a manutenção mesmo, vai fazendo a manutenção, vai entrando com ômega 3 glutamina algumas vezes, que glutamina algumas vezes agita a criança. Então, mas algumas situações eu faço a glutamina também. E o intestino, ele é o segundo cérebro, né, Fernanda? A gente já sabe aí que esse eixo intestino-cérebro hoje é real. E Sim, sim. não é mais só de falar e imaginar. A gente já tem pesquisas, já tem estudos e já está Uhum. comprovado aí que intestino ruim, comportamento ruim. Agora, você imagina uma criança que tem problema digestório e como que essa criança vai comer? Se ela está com essa barriga cheia, se ela está distendida, se ela está com desconforto, gases. Então, muitas das vezes eu recebo a mãe e falo, ai, meu filho não está comendo, mas como é que está o intestino? Ai, vai ter 5 dias sem ir no banheiro, sabe? Como que a criança come? Complicado, né? Não come, sabe? Né? Então, o intestino tem essa particularidade aí. E algumas vezes, quando a gente. Imagina, eu que trato adultos, a gente tem um pouco de dificuldade com eles, né? Porque tem pacientes, né, que chegam lá com o intestino. Nós recebemos uma paciente que ela ia ao banheiro de 15 em 15 dias, imagina uma loucura dessa. Aí eu falei assim: vamos fazer um teste? Vamos tirar o trigo e o leite? Ai, não, pelo amor de Deus, eu não consigo ficar sem o meu pãozinho. Eu falei, não, Aham. são escolhas que a gente tem que fazer. Então, eu faço o seguinte: continua com o seu pãozinho, só que você vai continuar tomando medicamento por ansiedade, né? Vai continuar indo ao banheiro de 15 em 15 dias. Mas isso são escolhas que você faz. Você é adulta, né? Livre-arbítrio. Mas aí eu tento convencer, eu falo assim, gente, eu acho que a gente pode fazer um teste assim de um mês. Faça direitinho aqui do jeito que eu estou falando, que são orientações muito básicas, sabe? Mas que já fazem muita diferença. Aí eu falo, olha, se não der certo, volta a comer seu pãozinho, volta a tomar seu leitinho com Nescau, Só faz o né? teste, né? Faz Aí o você teste. imagina, aí você imagina a criança A que criança. toma 5, 6 mamadeiras por dia e aí tirar esse leite, né? É complicado. É É, complicado mesmo. é difícil Até para é difícil é para a difícil para mãe a mãe. entender que a Uhum, criança não precisa do é muito leite, né? exatamente. Mas é isso. Vamos para a próxima aqui. E, ah, e tem relação entre a enzima, vamos falar um palavrão aqui, né? Metiltetraidrofolato redutase, né? Fala, explica pra gente aí essa enzima e o autismo. Então, essa enzima, né? Ela também é prejudicada no autismo. Essa enzima ela faz a transformação da vitamina B9, né? Então, do ácido fólico. Então, ela transforma o ácido fólico da forma que não é ativa para a forma ativa. Então, no autismo, eles têm essa dificuldade. Então, lá no exame laboratorial, porque às vezes eu levo uns puxões de orelha, sabe? De alguns profissionais falam, ai, mas para que tanto exame? Sabe? Para quê? Né? Para a gente ver essas E é questões aí. necessário. Então, assim, a gente consegue visualizar no exame laboratorial como uma homocisteína baixa, sabe? Às vezes uma B12 aumentadíssima, porque ela não está na célula, ela não está onde deve estar, sabe? Uma B12 que está lá nas alturas. Então, a criança precisa suplementar B12 de forma metilada para que isso melhore. Então, essa enzima é uma enzima de deficiência e é uma enzima importantíssima, sabe? Que participa de várias questões aí metabólicas, sabe? Saúde do fígado, a questões de DNA, sabe? Neurotransmissores. Então, é enzima que vai estar relacionada diretamente com o comportamento.
E aí você vê, o autismo não tem questões físicas? Tem, pra caramba, sabe? Tem muita diferenciação aí, sabe? E a gente precisa ter esse manejo, e é por isso que eu sempre bato na tecla aí, ó. Vamos com um especialista, sabe? Para a gente saber fazer o manejo do paciente. Isso a gente vê muita diferença no comportamento, muita mesmo. Teve um paciente que era compulsivo e que a mãe estava muito disposta, sabe, Fernanda, a tirar o glúten, tirar o leite, tirar tudo. E a gente conseguiu, em menos de 2 meses, reduzir essa compulsão alimentar dele. Então, ele já não ia mais à festa, ele não podia ir porque ele pegava a comida das pessoas nas mesas, sabe? Então, a gente conseguiu que ele pudesse ter uma socialização, porque ele tirou o glúten e leite, sabe? Imagina. E, E pois é, quando, e quando elas veem esse resultado, né? Aí fala, meu isso, Deus, como que eu tomei leite a minha vida inteira e nunca vi que isso me fazia mal, né? exatamente. Porque são Tem uma tantas. criança que Pode falar. tem uma criança que ela foi no meu consultório e a gente não conseguiu dar continuidade porque ela tinha muitas convulsões, sabe? E eles foram para São Paulo, levou ele para São Paulo e continuou o tratamento lá. E aí, quando a mãe retornou, ela retornou com ele sem convulsão, porque ela passou por vários especialistas, neuros, e ela só conseguiu melhorar ele com alimentação, sabe? E ele praticamente ele não tem mais convulsão hoje. E realmente foi só mudança alimentar. Ela conseguiu um mapeamento genético, viu realmente quais alimentos que estavam fazendo mal para ele, e hoje ele praticamente está saudável. Eu fiquei E realmente encantada com essa história, porque a mamãe é minha paciente, né? Então, ela me contou assim, ah, feliz da vida. Eu falei, você levou lá na Manu? Ela disse, levei. Falei, ai, que coisa boa. Bom demais, né? exatamente. Muito Exatamente. bom. Muita diferença, né? E aí, quando você vê isso, né? Com a alegria, né? Das mães. É muito bom. Eu sou É, encantada com a minha profissão. A gente ajuda tantas pessoas, né? E a gente. é verdade. É muito bom. Tem mais aqui. E a suplementação, como que ela é feita? O que você usa? Ômega, probiótico, vitamina? O que você mais usa aí para essas crianças? A gente, começa mesmo com o probiótico, né? E a mudança alimentar. Então, assim, não adianta fazer probiótico sem mudança alimentar. Converso muito isso com a mãe, e porque muitas das vezes acha que o probiótico vai fazer o milagre, né, sozinho, e não faz. Então, a gente precisa ir além de dar a bactéria, dar o alimento para a bactéria, e ela está ali se alimentando o tempo todo. Então, não adianta só ir lá e colocar a bactériazinha. Então, Uhum. eles vão começando com um probiótico e a gente passa para ômega. Faço, como eu falei, a glutamina algumas vezes, os polivitamínicos. Tá aí a Eliana da Elifarma, que acho que ela está aí nos assistindo, né? Que me ajuda muito. Então, aí eu falo, Eliana, probiótico sem sabor, pelo amor de Deus. Meus pacientes seletivos. Tudo isso tem que ser E pensado, né? sim, não pode ter Para sabor, aceitação, né? senão não aceita. Então, a gente faz também, quando tem essa questão da metilação aí das enzimas reduzidas, a gente faz enzima ou faz só os complexos B aí. Então, não gosto de fazer aqueles polivitamínicos de A a Z, não uso. Eu gosto de mandar manipular com individualidade, né? Vitamina D, né? Que é, vitamina D tá sempre muito Maravilhoso. baixa.
E a gente vê também respostas maravilhosas, sabe? Eu tenho um paciente que está comigo é, quatro, 4 ou 5 meses e ele faz tudo muito certinho. E a fala dele melhorou muito, 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 muito. Ele praticamente não falava e hoje já tem um repertório muito grande, muito grande. Que maravilha! Ó, tem É. mais. Muito se fala da seletividade, né? Que essas crianças, elas são muito seletivas. Não, a alimentação fica difícil por causa justamente dessa seletividade. Fale um pouquinho para a gente aí sobre essa questão. Isso são todas as crianças que têm essa seletividade? Como é que funciona? Não, não são todas, né? Mas aí eu costumo dizer para os pais que é um pacotinho, né? Que vem com autismo, a seletividade ou dificuldade alimentar. Então a gente tem aí dificuldade ou seletividade alimentar, que são duas falas diferentes. Então, a dificuldade alimentar, ela é uma questão mais crítica. Então, muitas vezes a criança exclui um grupo alimentar inteiro. Tem criança que não come nenhum tipo de proteína, nenhuma carne, nem ovo, nem nada. Eu tenho criança que não come nenhum tipo de fruta, sabe? Isso a gente já atribui a dificuldade alimentar. Algumas literaturas dizem assim, menos de 20 alimentos, dificuldade, mais de 20 alimentos, seletividade alimentar. Então, a seletividade é aquela criança que seleciona mais, cheira muito para poder consumir o alimento, sabe? Está sempre recusando. E a gente tem as causas, né, dessa seletividade, ela pode ser muitas, sabe? Ela pode ser transtorno de processamento sensorial, que acontece muito no autismo. Então, a criança não gosta de alguma textura, então ela também não gosta de comer aquela textura. Então, se ela não pega no slime, se ela não pisa na grama, se ela tem nervoso de estar sujo, ela também não vai querer comer. Então, tem criança que só se alimenta de pastoso, tem criança que só se alimenta de crocante, sabe? Então, é bem, bem complicado, né? E a dificuldade alimentar, ela é uma das principais causas de pacientes que eu atendo, né? Uma das principais demandas que eu tenho é a questão da seletividade e dificuldade alimentar, que é quando os pais aí começam a ficar desesperados. Tem criança que só toma leite ou uma farinha, ou toma só leite batido, ou só toma comidas batidas. Eu tô com uma criança agora de 9 anos que só consome alimentos batidos. Tudo, ela come todos os legumes, carnes, tudo, sendo que é tudo triturado, tudo batido. Bem complicado. Aí fala um pouquinho sobre aquele seu trabalho que você faz, né? Com as crianças É no a laboratório, terapia. que eu achei fantástico. Conte aí. É a terapia alimentar, né? Então, quando a criança tem essa dificuldade, ela precisa ser colocada em contato com o alimento. Então, de uma maneira aí que traga para ela alegria, sabe? Muitas das vezes essa criança ela já vem forçada, né, da alimentação e não estou culpando os pais aqui por isso, porque imagina você ver seu filho não comer. Então, você quer que ele coma, força. Muitas das vezes é que a mãe coloca o alimento na boca da criança e fecha, porque ela está desesperada que aquela criança não comeu nada o dia inteiro, sabe? Não adianta deixar com fome. Criança autista não adianta deixar com fome, porque eles vão ficar sem comer. Então, a gente faz a aproximação do alimento, a criança com o alimento, de forma lúdica, de forma em que a criança toque também no alimento. Então, eu uso a metodologia ABA, né, com supervisão, ABA também, e no consultório a gente faz essa aproximação. Então, eles tocam, cheiram, brincam, a gente bota carinha nos alimentos, conta história, sabe? Faço junto com ele algumas vezes alguns alimentos, eles participam e eles amam. E quando vê, tá comendo. Eu achei a coisa Então, mais linda, né? As carinhas é, do alimento, é achei isso, muito lindo. né? É E o encantador. resultado fantástico, né?
Sim, sim, o resultado é maravilhoso. As crianças conseguem. Tem criança que demora um pouquinho mais, mas tem criança que muito rápido ela consegue já passar aí desse batido no liquidificador para o sólido, ou aceitar algumas frutas, aceitar. E quando, nossa, é muito gratificante, né, de ver quando começa a se alimentar e muitas das vezes eles não comem no consultório, eles não comem lá no local da terapia, mas eles levam para casa, então, a imagem daquele alimento. Então, esses dias na terapia, a gente estava com tomate, com alimento, com a criança. Aí eu falei para ele, olha, esse esse alimento, esse tomatinho, ele pode aparecer lá no seu prato. Então, se ele aparecer lá, você come tudo. Aí a mãe no outro dia me ligou, olha, ele comeu tomate. Aí eu olhei, ah, que bom, né? Então, assim, Felicidade. cada criança é trabalhada de uma forma, né? Dependendo da idade, do quanto eles entendem, do quanto eles são aí responsivos, né? Então eles vão a gente tem a escala do comer, que é tolerar, cheirar, sabe? E tem criança que nem tolera o alimento ali no ambiente. Então a gente tem que trabalhar o tolerar dela. E ele vai entrando devagar, devagar, até que ela consiga tocar nesse alimento, cheirar, falar, ai, dá um beijinho nele. E ele dá um beijinho e já tá ali no lábio, sabe? Ai, Uhum. vamos ver como que vai ficar o dentinho, a mordidinha no. E ele morde, sabe? E isso vai devagar. E essa é a terapia alimentar, Uhum. que tem Muito tido bom, resultados maravilhosos. muito bom, Muito bom. maravilhoso. Adoro. Aí fala, sim. Aí teve uma pergunta de uma pessoa que é maravilhosa, que provavelmente vai ser uma das minhas próximas convidadas, que é a Diana. A Diana, ela é fono. Aí ela Ah, perguntou assim, maravilhosa, né? Aí ela perguntou aham. assim, quais os alimentos que são neurotóxicos para as crianças com TEA? Uhum. A Diana é uma fono maravilhosa, né? Ela trabalha com o método Padovan e outros métodos aí que auxiliam muito no tratamento do Uhum. autismo e do TDAH também, né? Maravilhosa. Também é outra que ajuda Ah, maravilhosamente bem. Tem resultado fantástico, né? a Diana. A doutora Silvane aí também falando. Beijo. Então, esses alimentos aí neurotóxicos, né? Então, são esses alimentos que a gente falou no início, porque quando o intestino da criança ele não está saudável, ele está mais permeável, né? Então ele está mais aberto aí para passar partículas que não deveriam passar. Então, quando acontece de eu comer um alimento e o meu intestino está saudável, pode ser que esse alimento ele não me faça mal. Mas como a gente já tem essa questão do autismo, essa questão da desbiose intestinal, é muito provável que um alimento que para mim não faça mal, para o autista faça. Então, muitas das vezes aí a gente vê a caseína, que é a do leite, e o glúten fazer essa questão opioide. Outro alimento é esse glutamato monossódico, que é esses pozinhos que a gente falou. Então, esses alimentos, eles são alimentos que são neurotóxicos para o intestino doente, que no caso é o intestino do paciente autista, que muitas das vezes fica assim, tá? Então, Uhum. alimentos neurotóxicos são alimentos que passam aí da barreira hematocefálica que vai trazer comportamento ruim, sabe? E esses alimentos aí a gente tem que ficar de olho, tratar muito o intestino, muito, muito, para que isso não aconteça. Porque às vezes o paciente que eu falo, ai, vamos tratar o intestino para melhorar a alergia, a intolerância, fala, nossa, mas a alergia tem cura? Não é para curar, sabe? É para evitar que apareça nova alergia ou que potencialize essa que a criança já tem. Então, a gente sabe que as proteínas não deveriam estar passando ali
no intestino, mas que passa no momento que esse intestino está aberto, está desregulado. Sim, Não é fantástico. isso. Vamos ver aqui se tem perguntas aqui. Menina, olha, olha, já está quase acabando aqui o tempo. Nós temos 13 minutos só. Você acredita, Manu? Viu como o negócio aqui Caramba, é passou rápido? rápido, hein? Muito rápido, né? Olha, tem um monte de coisa aqui. Vamos ver se tem algum comentário. Alguma perguntinha, né? Algumas pessoas cumprimentando, dizendo boa noite. Um monte de coraçãozinho aqui, ó. Coisa boa do Pedro. O Pedro é nutricionista, é um amor de pessoa, super competente. Como a gente tem gente boa, né? Nossa, muito bom. Verdade. Ó, a Adriana tá chamando nós duas de maravilhosas. Ó, coisa boa. Obrigada, querida. A Miriam, né, tá falando que o filho tem TDAH. Essas recomendações também são para o TDAH, tá? E Sim, TDAH também tem que. Se a criança toma medicação, a criança precisa tratar intestino também. Porque a medicação do TDAH, ela resseca bastante, sabe? Então, a criança recebeu a medicação do TDAH já deveria receber um probiótico, porque o intestino fica bem vulnerável. uhum. Fantástica informação. A live vai ficar salva assim, tá? Ela vai ficar salva no Instagram e vai ficar salva também no YouTube. Ah, gente, o meu YouTube, vão lá me seguir. Meu YouTube é doutora Fernanda Pelizete. Manu, fala aí o seu Instagram para as pessoas te seguirem. @LealEmanuele. Você já tem YouTube? Não, tem canal não. Tá bom. Ó, Mantista, minha Nutri Top. Olha, Ah, é a Silvana. vamos ver quem mais. Ó, a Miriam está falando que o filho, né, que tem TDAH, começou a falar só com 4 anos. A Adriana, né, ela reforça aquilo que a gente viu, né, que a gente falou. Quanto antes houver a intervenção, melhor, né? Muito importante, né? Verdade. Agora a gente já está vendo uns diagnósticos é, que já, que já né, os médicos, os psicólogos, está todo mundo mais atento, né, Manu, com isso. E os Sim, diagnósticos não estão é. demorando mais tanto, né? Não, tá bem rápido, bem rápido. A gente já tem muito profissional bom, né? É, aqui na cidade também, a gente já tem muitos profissionais maravilhosos aí para fazer tanto o diagnóstico quanto a intervenção, né? Sim. Ó, a Eliana, sempre muito querida, dando parabéns para a gente, pelas excelentes dicas para os pacientes. A Beijo, Rosiana, Jaque. A ó, Jaqueline está aí falando. A Jaqueline, ela tem um filho autista, né? Com diagnóstico já e tudo, já tem 4 anos. E ele foi o responsável por eu estudar a nutrição no autismo. que bom, né? São os desafios Foi. que fazem a gente ir para frente, não São os parar anjos nunca, que né? chegam no momento certo. Muito bom. A Eliana confirma aquilo que você falou, né? Que o coentro ele é um excelente quelante, né? Dos metais, né? Vários benefícios para o nosso corpo. Muita gente querida aqui. Ver se tem mais alguma perguntinha. A Diana fala, né? Aquela hora que eu falei sobre o leite, né? Que, que, Aham. que acham que a criança tem que tomar o leite, né? Aí Uhum. não precisa do Aí ela leite, aí colocou nem mamadeira, nem mamadeira, né? nem chupeta, né, Diana? Nem chupeta. A fome. Mas é difícil, né? É aquela coisa cultural, né? Eu falo muito com as pacientes assim, gente, o leite que a gente toma hoje não é o leite que a gente tomava quando a gente era criança lá da fazenda, da vaquinha da fazenda É, da vovó, né? É totalmente diferente, né? totalmente. A Eliana fala, né, que eles têm todos os cuidados, né, é aquela questão que você falou, né, de não ter
não ter cheiro, não ter sabor, né? Muito importante para eles aceitarem melhor. Ah, Sirrame diz que ama nós duas. É, meu amor. Obrigada, obrigada pelo Querida. carinho. Aí tem uma outra pessoa que falou, doutora Fernanda, com todo respeito, você é um charme. Olha, que delicadeza. Olha, Obrigada, obrigada pelo elogio, obrigada. Opa! A Eliana fala. Elogio, disse aqui, maravilhosa a sua história do tomate. De que a criancinha lá começou a comer o tomate. Obrigada, Dia. Muitos elogios, tá? Ó, a Vanessa manda abraços da família militar. ah, A Ana Carla manda um abraço para você. A Raquel faz uma pergunta bem interessante. Ó, como identificar o intestino com desbiose? então. Dores abdominais, distensão abdominal, então intolerâncias mesmo. Às vezes é uma intolerância transitória, né? E às vezes a gente tem uma diarreia e daí agora eu fiquei intolerante depois de uma diarreia, até porque o intestino não ficou saudável, né? Então foi embora as bactérias e aí não ficou com boas barreiras. Então a pessoa acaba ficando aí intolerante por um tempo. Então, a gente vê que a distensão abdominal, uma das principais causas, os principais sintomas aí do intestino ruim, pele ruim, é, síndrome fúngica também, né? Então, você vê aí bolinhas pelo corpo, sabe? Algumas bolinhas aqui atrás do braço, principalmente. Você sabe que o intestino não está saudável. A constipação, diarreia ou alternado, né? Sim. E, e essa questão mesmo de ficar dias sem ir no banheiro, sabe? As fezes, a qualidade das fezes deve ser bem observada também. Então, as fezes saudáveis, elas precisam ser umas fezes compridas, sem, sem bolinha, sem Uhum. estar cascudinha, que não seja muito seca e nem muito molhada. Então, a gente precisa aí atentar para nossas fezes, atentar para o nosso corpo, porque o corpo ele vai falando, né? Ele vai Isso. mostrando sinais. Então, muitas das vezes, até não dormir direito. São muitos sintomas que o intestino ruim pode dar, né, Fernanda? A gente, às vezes, a pessoa ou a criança não dorme direito porque tá ali com o intestino ruim, tá tendo refluxo, sabe? Sim. Tá Muitos gases, né? muitos gases, muitos gases. E as crianças que geralmente eu vejo têm uma barriga bem aumentada, sabe? Uhum. Por conta aí dessa questão intestinal. Lá no consultório a gente tem muita acne, né? Aí as pacientes, eu falo, olha, se seu intestino não funcionar direito, você vai tomar Roacutan a sua vida inteira e a sua pele não vai ficar bonita. Ela vai ficar bonita pelo tempo que você estiver tomando, mas se não consertar o seu intestino, não tem jeito, vai voltar, né? É Então, assim, verdade. Tá eu aí, falo, ó, nosso quem tem pele dermatologista bonita, tá aí, ó, assistindo. a Cirrame está aí para confirmar isso, né? Eu falo, olha, pele Aham, bonita, o intestino tem que estar maravilhoso. Depois que está tudo bonito, a pele fica isso. linda. Exatamente, exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Jaque dando parabéns para você. Obrigada, Né? Jaque. A Diana confirmando, né, que a nutrição tem que ser a primeira intervenção, né? Um TEA. E é isso. E é isso. Agora a gente tem 2 minutinhos para se despedir aí. Passou bem rápido, né? Muito, muito. Despede do É pessoal. só Sim, agradecer, vai lá. agradecer a todos que ficaram com a gente, né, até o final. Agradecer por esse convite maravilhoso. Quando quiser, estamos aqui. Bom saber que eu vou chamar para a gente falar outras coisas aí de nutrição. Tá Sim, bom? vamos.
Gente, eu queria agradecer a vocês pela presença, por vocês terem participado, tá? E eu aceito sugestões de lives que vocês acharem importante, a gente fala. Vocês sabem que eu sou ginecologista, mas eu sou da medicina integrativa, então a gente vê, na medicina integrativa, a gente vê a pessoa como um todo. Então, assim, a gente vai falar de nutrição, a gente vai falar de pele, a gente vai falar de um monte de coisa que é importante. Vocês pedindo, a gente fala, tá bom? Muito obrigada por vocês ficarem com a gente. Foi um prazer imenso. Um beijo, Manu. Muito obrigada, tá? Por ter aceito meu convite. Beijo. Beijo, boa noite. Boa noite.